Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente conversar aqui sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama e atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Tem informação sobre Marlon Freitas, o jogador teria pedido ao Botafogo para ser liberado, né, para o Botafogo aceitar a proposta do Vasco da Gama, informação que você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos atualizar também a situação do volante Kaique, que é uma opção para o Vasco da Gama. Também vamos atualizar aqui Emanuel Martinez, parece que está esquentando, né? E a chance do jogador pintar no Vasco está aumentando. Enfim, falaremos também sobre Carlos de Penha, um vídeo sobre a atualização de mercado da bola. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da KTO. A KTO que é parceira do canal Machão da Gama e você sabe, né? Temos o cupom MDG20. Você utilizando o cupom MDG20, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO. Para ir para o site da KTO, basta você acessar o QR Code que está aparecendo na sua tela. Você é direcionado, né, ao site da KTO e na hora do cadastro você coloca o seu cupom MDG20, que você ganha 20% aí de cashback, né, 20% de bônus no seu primeiro depósito. KTO, parceirona aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos falar de mercado da bola, vamos falar aí das possíveis contratações, jogadores que estão com o nome ligado ao Vasco da Gama. A gente começa aqui atualizando a situação do volante Kaique, jogador do Juventude. A informação é que o Vasco segue conversando com a staff do jogador e também com o Juventude para poder efetuar a compra do volante Kaique Gonçalves. No momento, não foi enviado, né? Não foi enviado até o momento nenhuma proposta oficial por parte do Vasco ao Juventude. A informação apurada é que o São Paulo também está firme nessa negociação, sendo nesse momento o único concorrente do Vasco pelo atleta. O Kaique tem 28 anos de idade, chegou em janeiro ao Juventude, onde se destacou na campanha que levou o clube à final do Campeonato Gaúcho, né? Nesse próximo final de semana, o Kaique joga a final do Campeonato Gaúcho pelo Juventude. No ano passado, ele estava no Ceará, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse ano foi para o Juventude, é um dos destaques aí desse primeiro semestre e está na mira aí de Vasco e Botafogo. Essa é a informação sobre o Kaique. Informação agora aqui sobre o Emanuel Martinez, né? O meia Emanuel Martinez do América Mineiro. O Vasco está tentando costurar um empréstimo com o América Mineiro pelo volante Martinez e conseguindo, né, costurar esse empréstimo com o América Mineiro, o Vasco aliviaria ali o caixa para poder fazer um investimento e também acertar com o Marlon Freitas, atleta do Botafogo. O Vasco está negociando com os dois, né, nesse momento, com o Emanuel Martinez e também com o Marlon Freitas. A 777 já está convencida da contratação de Martinez, que, segundo informações, também já estaria louco aí para jogar no Vasco da Gama. O negócio está em andamento e a informação é que já teve contato, inclusive, do Lúcio Barbosa com o jogador. A tendência é que Martinez venha jogar no Vasco da Gama. A informação é do canal Atenção Vascaínos. No final de semana, no sábado, tem um amistoso em São Januário entre Vasco e América Mineiro. Talvez essa negociação dê aí uma agilizada, né? Por conta também desse amistoso, já que o América já estará aqui no Rio de Janeiro. Mas a negociação está avançando e Emanuel Martinez, nesse momento, eu diria que é o jogador mais próximo, né, de fechar com o Vasco da Gama. Agora, a gente vai falar aqui sobre o Marlon Freitas, né, que é, enfim, o sonho do Vasco nessa janela de transferências nacional, né, pós-estadual. O Vasco tenta a contratação do Marlon Freitas do Botafogo. O Vasco que vai enviar uma proposta oficial ao Botafogo. E uma informação que surgiu hoje do jornalista Jorge Nicola é que Marlon Freitas teria pedido ao Botafogo para ser liberado, né?
para ser negociado com o Vasco da Gama. O jogador teria sofrido ali algumas ameaças, né, pela torcida do Botafogo, ainda por conta da péssima relação daquele fim de temporada do Botafogo no ano passado, onde deu tudo errado, né, a coisa acabou saindo ali do controle no Botafogo. O Marlon Freitas virou ali um dos alvos, né, da torcida do Botafogo. Eu até acho que nesse momento a relação da torcida do Botafogo com o Marlon Freitas melhorou bastante, mas segundo a apuração do Jorge Nicola, o jogador teria pedido ali ao Botafogo para ser negociado, né, com o Vasco da Gama. Eu vou colocar aqui o próprio Jorge Nicola, foi a informação que ele trouxe hoje no canal dele, falando sobre essa situação de Marlon Freitas. Confira só. Hora de informação exclusiva, Marlon Freitas pediu aos dirigentes do Botafogo para ser negociado. Ele recebeu nos últimos dias, no condomínio onde mora, um bilhete com ameaças. E essa foi só a gota d'água para uma relação extremamente desgastada com o torcedor do Botafogo. Desde que o time perdeu o título da temporada passada, o Marlon Freitas passou a ser o grande alvo dos torcedores, com direito a pichações, vaias em jogos e tudo mais. Marlon Freitas tem hoje uma proposta para ganhar basicamente a mesma coisa no Vasco, mas ele teria 3 anos de contrato. O vínculo dele com o Botafogo se encerra em 1 ano e meio. E desde o fim da semana passada, o Marlon Freitas e seus representantes têm trabalhado junto à diretoria do Botafogo na tentativa de convencê-los a fazer o negócio. A proposta do Vasco é a seguinte: 2 milhões de reais por empréstimo até o fim da temporada, mas com uma obrigação de compra se o Marlon Freitas entrar em campo por 5 partidas. É muito natural que o Marlon cumpra esses 5 jogos e o negócio acabe sendo fechado em 12 milhões de reais. O problema é que o Botafogo, especialmente o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, entende que não é hora de sair do Marlon Freitas. O John Textor adora o Marlon Freitas. O pessoal da comissão técnica fixa também entende o Marlon Freitas como alguém com um papel importante, e apesar dos 29 anos de idade e da chance de fazer uma baita grana, porque o Marlon Freitas chegou de graça do Atlético Goianiense, ele estava em fim de contrato, o Botafogo poderia colocar em caixa 12 milhões de reais. Apesar disso, hoje a palavra do John Textor é não. O Marlon Freitas não desistiu, segue tentando convencer os dirigentes do Botafogo. Enquanto isso, o Vasco acena com a possibilidade de um pequeno aumento nessa proposta. Prometo ficar de olho nessa história. Qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Então tá aí, né? Será que vai esquentar essa negociação com o Marlon Freitas? Acho que se vier Marlon Freitas e Martínez, 2 boas contratações, né? Seria ali, daria ali um upgrade, né, no meio campo do Vasco, e seria 2 substitutos mesmo para Paulinho e Jair, que vão ficar fora praticamente durante toda a temporada. Vamos aguardar, tendo mais informações, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Para encerrar esse vídeo, falaremos sobre Carlos de Penha, jogador do Internacional. O Vasco tem sim interesse na contratação de Carlos de Penha, mas não vê o jogador nesse momento como prioridade, né? Dependendo ali da oportunidade do negócio, se conseguir um negócio sem custos, o Vasco pode trazer o jogador. Tendo que pagar alguma coisa para trazer o jogador, o Vasco não deve avançar. O Carlos de Penha aqui está treinando em separado no Internacional. Ontem surgiu até a informação que ele tinha rescindido com o Internacional, informação do André Hernan, mas a informação depois foi desmentida pelo próprio jogador, que disse que continua no Internacional treinando em separado. O Vasco tem interesse, mas não faria um investimento para trazer o jogador. Apenas se viesse de graça. Se ele realmente rescindir com o Inter, ficar de graça, o Vasco pode avançar. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima.